Conflito armado. Estados Unidos declaram guerra à Venezuela. Brasil inicia processo prático de privatização da Petrobras. Economia brasileira em situação profunda de risco. Devido ao apoio do governo brasileiro aos Estados Unidos na declaração de guerra, cidadãos de todo o país se mobilizam. A partir de agora, Infopetro está no ar. Bem-vindo a mais uma edição do Infopetro. No início da tarde, o governo dos Estados Unidos declarou guerra à Venezuela. O evento ocorreu ao mesmo tempo em que Mike Pompeo, homem forte do governo Trump, realizava a visita ao Brasil, exatamente na fronteira com a Venezuela. Agora, vamos direto de Nova York com o correspondente Rony César, que nos trará informações detalhadas sobre como tudo isso se desencadeou. As reações de aliados, sejam dos Estados Unidos, sejam dos venezuelanos. Rony, é com você. Após Trump afirmar que os dias de socialismo e comunismo estão contados para a Venezuela, Nicolás Maduro articulou sua aliança com China, Rússia e Irã e afirmou que está preparado para responder à altura caso o Trump tente impor sua falsa soberania contra seu país. Além disso, Maduro ainda acusou Donald Trump de estar interessado em roubar o petróleo venezuelano e reafirmou que é resistência contra o falso imperialismo norte-americano. Em resposta, Donald Trump reafirmou a soberania dos Estados Unidos contra os comunistas e enviou soldados para o norte brasileiro e para a Colômbia. O presidente de Israel ainda apoiou a decisão de Donald Trump e enviou suprimentos e soldados para ambos os países. Até o momento, os países europeus têm se mantido neutros, enviando somente medicamentos para os Estados Unidos. Não é de hoje o interesse norte-americano nas jazidas de petróleo existentes na Venezuela. Recentemente, os dois países têm se comportado de forma um tanto quanto polêmica, como, por exemplo, os Estados Unidos decretou a Venezuela como uma ameaça à segurança e não reconheceu o presidente Nicolás Maduro como representante legal do país. Além disso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos denunciou o presidente venezuelano e outras 12 pessoas de crimes como o tráfico de armas, lavagem de dinheiro e narcotráfico. Quando questionado, o presidente americano não descartou a possibilidade de intervenção militar no país, sob justificativa de ajuda humanitária e combate ao comunismo. Essa ideia ganhou peso recentemente quando o Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela e manifestou seu apoio aos Estados Unidos contra Nicolás Maduro, que vê isso como uma tentativa de golpe de Estado orquestrada pelos Estados Unidos, apesar da oposição da maioria dos países da América Latina contra essa decisão dos Estados Unidos, que declararam que a transição para a democracia deve ser realizada pelos próprios venezuelanos. Recentemente, o secretário de Estado americano Mike Pompeo veio uma visita ao Brasil e teceu duras críticas ao regime de Nicolás Maduro. Em reunião com o chanceler Ernesto Araújo, Pompeo destacou que é importante a Venezuela voltar para a democracia e que os Estados Unidos ajudariam a desenvolver o país. Ainda citou na reunião o relatório recente que saiu na ONU que acusou o Nicolás Maduro de crimes contra a humanidade, usando da tortura e do assassinato. Mike Pompeo ainda destacou que é importante, nesse momento, o Brasil e os Estados Unidos manterem sua parceria e que, neste momento, eles têm que se manter unidos contra a ameaça comunista. Após tantas declarações e provocações de ambos os lados, a dúvida que resta é a seguinte: seriam essas justificativas apontadas por Trump apenas uma fachada para que os Estados Unidos possam pôr as mãos nos petróleos venezuelanos, ou os Estados Unidos está de fato preocupado com o povo venezuelano e a crise que assola o país? Até o momento, o conflito se desenha em dois blocos: o bloco dos republicanos, formados por Estados Unidos, Israel, Colômbia e Brasil, e o bloco da resistência, formado por Venezuela, China, Rússia e Irã. Agora o que nos resta é aguardar as novas movimentações para sabermos qual a magnitude que a Terceira Guerra Mundial atingirá, dessa vez no continente americano. Obrigado, Rony. Qualquer informação é só nos chamar. Agora vamos por um breve intervalo, retornamos daqui a pouco. A economia brasileira está em situação profunda de risco. Com a participação do Brasil na estrutura de guerra, sanções provenientes de países aliados da Venezuela impactam diretamente no setor petrolífero. Para abordar o assunto, vamos direto de Londres com o correspondente Ícaro Campos. Ícaro, como está sendo visto com todo esse conflito, que vem ocorrendo aqui na América? Quais são as sanções atribuídas ao Brasil pela China e Rússia, principais aliados venezuelanos?
E quais são as perspectivas para a Petrobras quanto à economia do país? Boa tarde, Clemir. As opiniões aqui em Londres e também em grande parte do mundo sobre o conflito são bastante divididas entre os polos, mas a parcialidade do Brasil com os Estados Unidos é vista como uma posição comprometedora no cenário internacional. As sanções de Rússia e China sobre o Brasil, que limitam as ações da Petrobras no cenário mundial, já estão sendo respeitadas pelos países da CEI e alguns países árabes, que consideram as ações do Brasil injustificáveis, alegando que o Brasil não possui nenhum motivo para entrar em confronto armado contra a Venezuela. A Petrobras já está sofrendo impactos e é esperada uma perda de mais de 3 bilhões de reais, levando a perca com royalties pelo Brasil a até 20 bilhões, tornando o máximo de ganhos que o Brasil pode ganhar em até por volta de 35 a 36 milhões de reais, se comparado aos 56 bilhões do ano passado. Eu quero aquilo. E quem você pensa que é para fazer isso? Os Estados Unidos são os maiores donos. Cala a boca, criança. Você não gostará das consequências de continuar falando. Nessa edição de Amigos Mundiais, é falado sobre esse contexto de guerra entre os Estados Unidos e a Venezuela e como a China e a Rússia não gostaram nem um pouco da posição do Brasil. É demonstrado aqui como o Brasil é pequeno no cenário mundial em comparação a gigantes como esses três países. E o fato do Brasil não ter cara nessa tirinha é para exemplificar o quão robótico ele é, como ele não seria humano, entre aspas, em comparação aos outros países. O que, como no caso ele é apenas um seguidor dos Estados Unidos, e como os outros países não veem o Brasil como tomando uma decisão sábia. Obrigado, Ícaro. Qualquer informação é só chamar a gente aqui para poder prestar informação atualizada da forma que o nosso público merece. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre as privatizações previstas em relação à Petrobras, porque devido ao cenário de guerra que a gente está e a necessidade do governo brasileiro estar encontrando como meio de redução do pacto econômico e também as consequências possíveis que isso pode trazer em relação ao meio ambiente. Até daqui a pouco. Com o processo de privatização da Petrobras, como medida de evitar maiores prejuízos após as sanções chinesas e russas, estados brasileiros começam a manifestar indignação, contrariando a venda da empresa e apontando possíveis ampliações de danos ao meio ambiente. Davi, como que está toda essa relação entre governo federal e estados brasileiros devido à retirada da Petrobras de vários estados, esse processo de privatização, e qual que é essa relação que eles estão fazendo em relação ao meio ambiente? Porque, ao que parece, governadores questionam que as empresas que assumirem a Petrobras daqui para frente, elas, pelo fato de não estarem situadas no Brasil e quererem competir mais, há uma preocupação enorme com a danificação do meio ambiente e o não respeito das políticas ambientais. Então, como que está sendo toda essa conversa, como que está sendo detalhadamente todo esse conflito entre estados e a União? Bom, boa tarde, Pianca. Em relação à resposta do governo brasileiro às grandes sanções norte-americanas e ao governo de outros países, ao boicote norte-americano a países com grandes reservas de petróleo a fim de manter a sua soberania nacional e mundial, o governo brasileiro tenta agora agilizar as privatizações da empresa Petrobras em resposta à nossa economia, que não está indo tão bem, e isso deixa um rastro de preocupação em toda a população brasileira em relação a cumprir, de verdade, essas políticas ambientais que não deixem estragar nosso país e desmatar nosso país e só tirar as riquezas dele. É isso, Boné. Obrigado, Davi. Agora vamos fazer um breve intervalo e voltamos para poder falar sobre os impactos dessa guerra, da participação do Brasil na cultura e também voltaremos com a previsão do tempo em todo o território nacional.
Declarações de guerra fazem brasileiros entrar em pânico e ocuparem as ruas das principais cidades do país. Carlos Henrique, como que está a situação de todas essas manifestações nas ruas de todas as partes do país? Qual que é o cenário que se desenha da vida das pessoas? Como que as pessoas estão se sentindo, né, com todo esse quadro que vem se formando, o Brasil participando diretamente, né, do conflito armado? Então, assim, como que os brasileiros estão se comportando nas ruas? Quais são os principais questionamentos? E também a situação aí de questão social mesmo, né, das pessoas, o convívio que obviamente muda drasticamente, com risco de várias mortes e de um possível ataque ao país a qualquer instante, já que houve essa declaração direta de guerra também à Venezuela. Devido ao Brasil se aliar aos Estados Unidos, um grande crime de tensão erro do nosso país nesses últimos dias, já que os Estados Unidos está em guerra contra o nosso vizinho, a Venezuela. Com isso, o governo emite sinal de alerta de possíveis atentados que possam ocorrer nos próximos dias e manda a população toda ficar em casa. E também ordenou o fechamento de bares, restaurantes, casas de shows, teatros, shoppings, cinemas, entre outros eventos. Clemi, é com você. Carlos, e qual a previsão do tempo para todo o território nacional? Vamos de previsão do tempo agora? Uma frente que chegou no nosso país vai deixar várias regiões embaixo d'água. Só não chove na região sul, centro-oeste e em grande parte da região nordeste. Por falar do nordeste, o litoral nordestino irá acontecer a garoazinha, que chamamos de garoazinha esse final de semana. Na região norte e sudeste, vamos ter pancadas de chuvas e trovoadas. E o inverno, hein? O inverno se despede tendo baixas temperaturas em grande parte do país, chegando a registrar mínima de 3 graus no Rio Grande do Sul e máxima de 38 graus em Cuiabá. A região sudeste vai ficar toda embaixo d'água, chove bastante também no final de semana no Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. No Espírito Santo as temperaturas não passam de 26 graus no final de semana. Já no Rio de Janeiro as temperaturas não passam dos 25. Em São Paulo as temperaturas não passam dos 19 graus. E mesmo com o tempo chuvoso, manifestantes vão parar de protestarem contra a privatização da Petrobras. Segundo o governo, essa medida se torna necessária já que os principais consumidores, China e Rússia, falaram que pararam de comprar barris de petróleo do Brasil. Com isso, a Petrobras ficaria num grande rumo financeiro. E o Brasil não tem recursos econômicos suficientes para manter a Petrobras. E também, manifestantes vão para a rua protestarem contra a entrada do Brasil na guerra. Segundo o presidente, o Brasil irá se aliar aos Estados Unidos nessa guerra. E a população está com muito medo das baixas que irão acontecer e do grande caos que irá acontecer no nosso país. Obrigado, Carlos. Todas as informações já prestadas a partir de agora. Então a gente vai finalizar a edição de hoje do Infopetro. Mais informações a gente traz nas próximas edições, ou até mesmo mais tarde no Jornal Ifano. E agora ficam com vocês a novela Jovens Titãs. Uma boa noite, fiquem atentos, fiquem ligados. Até a próxima.